Hoje nós vamos estudar uma coisa um pouquinho mais conceitual, não tem tanto um projeto por trás como nas outras aulas que eu tenho feito, mas é um assunto bem interessante e que vai com certeza melhorar o seu conhecimento sobre PHP e de repente melhorar também a forma como você organiza os seus projetos. Trata-se de namespaces. Bom, tenho aqui então um projetinho bem simples. Eu tenho três classes aqui. Eu tenho a classe pessoa, a classe telefone e uma outra classe qualquer aqui que não serve para nada. Como vocês podem ver, eu organizei isso aqui em pastas. Geralmente, num projeto, eu vou ter uma pasta lib, onde eu vou colocar a minha própria biblioteca. Então, eu tenho aqui a pasta lib, dentro dela a pasta tables, e eu tenho aqui as duas classes que são do tables, digamos assim. E eu tenho também aqui uma pasta vendor, que é onde eu vou colocar as bibliotecas de terceiros. Então eu tenho aqui dentro de vendor uma pasta chamada alguém e uma outra classe qualquer aqui que digamos que eu baixei de algum site, peguei de algum outro fornecedor. E aqui no meu index eu estou então importando todas essas classes. Estou instanciando aqui uma pessoa, colocando um nome, e-mail, e instanciando um telefone para essa pessoa, colocando um tipo, um número, e também estou instanciando essa classe qualquer ali que eu criei. E estou dando um var dump aqui para mostrar essas duas instâncias na tela. O resultado disso vocês podem ver aqui, nada demais, apenas um var dump aí dessas classes, dessas instâncias de classes que eu criei no meu index. Vamos ver então o que são namespaces e como eles podem nos ajudar nesse caso. Primeira vantagem dos namespaces é que eu posso ter classes com nomes iguais, só que em namespaces diferentes. A forma mais fácil que eu tenho assim de explicar para vocês o que é um namespace, imagine que ele é uma pastinha para você colocar a sua classe. E isso se reflete inclusive nessa questão das pastas aqui. Por isso que eu expliquei para vocês antes, porque nós vamos poder fazer uma coisa bem legal a partir do momento que nós estivermos usando namespaces. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, a minha classe pessoa, e para eu colocar essa classe pessoa dentro de um namespace, eu faço o seguinte, aqui no começo do meu arquivo, antes da classe, eu vou colocar aqui namespace tables. Agora a classe pessoa está dentro do namespace tables. Essa chamada aqui do namespace tem que ser a primeira coisa do meu arquivo, ok? E vou fazer o mesmo aqui também na minha classe de telefone, colocar no namespace tables também. E essa classe maneira aqui eu vou colocar no namespace alguém. Notem que o nome do meu namespace é o mesmo nome da pasta onde eu coloquei o arquivo da classe. Isso vai ser importante depois. Bom, agora se eu recarregar aqui, não funciona. Por quê? Porque a minha classe pessoa, que eu estou tentando instanciar aqui, ela não existe mais no namespace global. Tudo que não está num namespace específico, o PHP vai procurar no namespace global, que é basicamente sem namespace, ou namespace padrão. E eu vou perder a conta de quantas vezes eu vou falar namespace nessa aula, mas fiquem ligados aí. Bom, então como é que eu faço agora para utilizar essa minha classe pessoa que está dentro de um namespace? Eu vou utilizar essa sintaxe feia aqui, tables, barra invertida, ou contra barra, como vocês preferirem, o nome da minha classe. Então, fica parecido como funcionam as pastas no Windows, né? Que a gente usa essa barra invertida. Então, namespace, barra invertida, o nome da classe. Agora, a minha classe pessoa já vai funcionar. Agora, eu preciso fazer o mesmo aqui com a minha classe telefone. Tables, contra barra telefone. E aqui, tables, contra barra classe maneira. Aliás, aqui não é tables, né? Aqui é alguém. E agora tudo funciona novamente como funcionava antes. Dois detalhes importantes aqui. Primeiro, que isso aqui não precisa necessariamente respeitar essa minha estrutura de pastas aqui.
Eu fiz dessa maneira porque eu vou usar uma coisa bem legal do PHP depois que eu vou mostrar para vocês. Então, só para vocês saberem que essa classe aqui poderia estar num arquivo na mesma pasta que esse meu arquivo index. Não precisaria estar nessa estrutura de pastas que eu criei aqui. Outro detalhe é que eu ainda preciso fazer aqui o include ou required de todos os meus arquivos do mesmo jeito que eu estava fazendo antes, isso não mudou. Bom, antes de eu mostrar para vocês a coisa mais legal dos namespaces, que é por isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula, eu vou fazer aqui mais uma coisinha que a gente pode fazer usando namespaces, que é renomear uma classe. Então, se eu quiser usar aqui uma classe dessas aqui sem precisar necessariamente colocar sempre o namespace na frente, eu posso fazer o seguinte: use tables _pessoa, por exemplo. E agora eu posso chamar aqui simplesmente pessoa. Continua funcionando normalmente. E se eu quiser fazer o mesmo com o telefone, faço aqui use tables telefone. Tudo igual. O que eu posso fazer também é renomear. Então, se eu quiser aqui chamar essa classe de pessoinha, agora não vai funcionar. Eu tenho que usar aqui a classe como pessoinha. Então, eu basicamente renomeei a classe, utilizando aqui essa cláusula use e usando aqui as. Vou tirar isso aqui, porque não é o que eu quero fazer nesse vídeo. Vou devolver aqui tudo como estava. Ainda funciona. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal que a gente pode fazer com namespaces. E a coisa legal que a gente pode fazer usando namespaces é o autoload. Bom, quando a nossa aplicação começa a ficar mais complexa, é normal que a gente tenha inúmeras classes e não dá para ficar botando tudo no mesmo arquivo, né? Fica uma bagunça e a manutenção disso fica impossível. Então a gente separa tudo bonitinho em arquivos e pastas e faz uma organização nossa, como eu fiz aqui, simulei aqui nessa estrutura que eu expliquei para vocês mais cedo. O chato é que toda vez que eu vou usar uma classe, eu preciso lembrar de fazer aqui o meu require, né? Preciso fazer isso manualmente, me lembrar que a classe está nesse arquivo aqui, e depois se a minha estrutura de pastas muda, eu tenho que ficar alterando e vira um inferno sem tamanho. Então, com namespaces, a gente pode organizar essa nossa estrutura de pastas e fazer uma coisinha aqui que vai carregar essas nossas classes automaticamente. Então eu vou apagar esses requires aqui, e só para provar para vocês que isso aqui não funciona, tá? Não tem como o PHP achar essas classes porque elas estão em pastas aqui em arquivos separados. Bom, quando a gente chama uma classe que o PHP ainda não sabe onde ele está, tem como a gente fazer o PHP chamar uma função nossa, definida por nós, sempre que isso aqui acontecer. Então eu vou fazer o seguinte: para fazer o PHP chamar essa nossa função, a gente vai chamar spl autoload register. E aqui, para essa função, a gente passa uma função. E essa função vai receber a classe, o nome da classe. Então vamos colocar aqui um echo, e colocar uma quebra de linha depois para vocês verem o que está acontecendo aqui. Estão vendo que apareceu aqui tables _pessoa? Pois é, aqui eu tenho um instanciamento da classe pessoa dentro do namespace tables. Então o PHP vai passar para aquela minha função que eu defini aqui, isso aqui, como vocês podem ver. Bom, agora como eu tenho isso, o que eu posso fazer? Eu posso automaticamente chamar aquele meu arquivo e incluir ele aqui. Como que eu faço isso? Vamos fazer um require once, e eu vou fazer um str replace, e eu vou trocar toda a contrabarra. Eu tenho que colocar duas contrabarras, porque a contrabarra é o caractere de escape dentro de strings. Então se eu colocar só uma, eu vou estar escapando isso aqui e não vai dar certo. Então eu tenho que colocar essas duas contrabarras aqui dentro da string e vão virar uma. E eu vou trocar essa contrabarra por uma barra normal dentro dessa classe aqui.
Então, só vamos mostrar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, agora eu tenho aqui tables barra pessoa. Bom, eu sei que as minhas classes estão dentro da pasta lib. Então, eu vou botar aqui, antes disso, lib barra isso aqui. Então, agora eu tenho lib barra tables barra pessoa. E eu sei que as minhas classes estão em arquivos PHP. Então, eu vou colocar aqui no final, .php. Perceberam que nós temos aqui, então, temos o caminho para esta classe, para o arquivo que contém esta classe. Então, agora, em vez do echo, eu só preciso fazer aqui um require once, recarrego aqui, e aqui eu tenho um erro, por quê? Porque eu não consegui abrir a minha classe maneira. Por quê? Porque ela está numa pasta diferente. Ela está na pasta vendor e as minhas outras classes estão na pasta lib. Isso aqui não vai funcionar dessa maneira aqui. Só para vocês verem como funciona, eu vou tirar aqui essa minha classe maneira. E agora funciona. Então está funcionando aqui, só que ele só está tentando incluir as coisas da pasta lib. Então o ideal seria a gente ter uma forma de incluir coisas que estão em várias pastas diferentes. Como eu expliquei para vocês, é por causa da organização que eu criei aqui do meu projeto. Eu tenho a pasta lib para as minhas bibliotecas e eu tenho a pasta vendor para as bibliotecas de terceiros. E eu preciso agora, então, dar um jeito de incluir da pasta correta. Então, o que eu quero? Eu quero que a minha função do autoload detecte se o arquivo está numa determinada pasta. Se estiver naquela pasta, ele vai incluir aquele arquivo naquela pasta. Se não, ele vai tentar incluir de outra pasta. E eu quero que eu possa incluir quantas pastas eu quiser. Se eu quisesse ter 20 pastas aqui com classes, ele vai tentar uma por uma até encontrar. Não é nada difícil fazer isso. Eu vou criar aqui uma variável chamada pastas, que vai ser um array contendo todas essas pastas que eu quero que ele procure. Então eu vou colocar aqui lib e vendor, que são as que nós temos. E eu vou fazer aqui um for each pastas as pasta. Então, para cada pasta, eu quero ver se esse arquivo dessa classe aqui existe dentro dessa pasta, senão eu vou ir para a próxima pasta até chegar no final. Para ficar mais limpo isso aqui, eu vou criar uma outra função aqui. E essa função vai receber o nome da pasta e o nome da classe. Isso aqui vai acabar ficando aqui. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável que vai conter o caminho. E esse caminho vai ser a minha pasta barra aquilo lá que nós vimos antes, o nome do namespace barra o nome da classe .php. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse arquivo é legível, né? Se o PHP consegue ler este arquivo, significa que ele existe e que ele tem como ler esse arquivo para a gente incluir. Então, se for legível pelo PHP, eu vou retornar true, senão eu vou retornar false. E aqui, ao mesmo tempo em que eu vou retornar true, eu já vou fazer aqui o meu require once, já incluindo o meu arquivo aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou incluindo, se o arquivo foi encontrado, e já estou avisando a minha função autoload aqui, que foi encontrado que ela não precisa continuar procurando nas outras pastas. Então aqui eu vou fazer o seguinte, if autoload pasta class, porque eu recebo aqui o nome da pasta e o nome da classe, break. Então ele vai indo aqui pasta por pasta, e se ele conseguir carregar a classe da pasta que ele está procurando no momento, ele vai parar o loop por aqui, já encontrou a classe, então não tem por que seguir em frente. Vamos ver se isso aqui funciona. Dedos cruzados. Descomentar aqui. E aí está então funcionando.
Só para demonstrar para vocês, vamos criar aqui mais uma pasta. Vou chamar aqui de alguma coisa, porque eu sou muito criativo. Algum namespace, isso aqui tem que ficar aqui dentro. E vamos criar aqui alguma classe.php. E aqui nós vamos colocar namespace algum namespace e a classe alguma classe. Tudo muito criativo. E aqui, então, não preciso me preocupar com incluir arquivo nenhum, simplesmente eu vou criar aqui e vou dar um var dump aqui naquela coisa. Isso aqui, por enquanto, não vai funcionar. Ela não encontrou aquela classe porque eu ainda não coloquei aqui no meu array aquela pasta alguma coisa, que é essa pasta aqui. E agora está funcionando. Então, como vocês podem ver, namespaces são uma ferramenta bastante poderosa que pode ajudar vocês a organizar a sua aplicação. Eu criei um mini framework para demonstrar para vocês a utilização de namespaces num projeto um pouquinho mais prático, só que ele é um pouquinho complexo, então não daria para mostrar numa aula porque ia ficar muito grande. Eu vou deixar um link aí para vocês estudarem esse mini framework que eu criei para estudo.